Paz do Senhor, meus amigos e irmãos, sou o pastor Ronaldo Adriano. Quero começar já agradecendo a Deus pela sua contribuição nas nossas páginas e redes sociais. E aqueles que têm curtido, deixado um comentário positivo, compartilhado para que essa palavra ela chegue a mais pessoas. E hoje eu estou aqui para deixar mais uma palavra na nossa meditação e agradecer também a todos que nos acompanham ali pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos, compartilhe com mais pessoas para que essa palavra ela chegue ao coração de mais pessoas, para que Deus ele fale ao coração daqueles que necessitam de uma palavra. Você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E vamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar somente uma breve reflexão sobre o que é fé, baseada ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8, apenas o primeiro, a primeira linha que diz: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Somente isso. O versículo ele vai um pouco mais além, mas eu quero meditar com você, refletir um pouco sobre a questão da fé e do obedecer, né? Abraão, todos nós conhecemos a história, sabemos que ele vem de um povo conhecido como caldeus. Os caldeus tinham como cultura, de costume, ser politeísta, adorava vários deuses, que considerava-se esses deuses como deuses dos animais, deuses da natureza, enfim, e trazendo assim esses deuses pagãos para o meio da sua cultura. Abraão habitava no meio deles, e algo que me chama a atenção é que o texto ele começa dizendo que foi pela fé que Abraão atendeu ao chamado e obedeceu. Então, quando Abraão ele escuta a voz de Deus, ele adota uma nova postura e se torna monoteísta. Ele começa a adorar apenas um Deus, acreditar apenas em um Deus, e assim deixar de lado toda a cultura que ele havia aprendido, que ele havia sido acostumado. E tudo isso a Bíblia nos indica que foi pela fé. Logo no começo desse mesmo capítulo de número 11 de Hebreus, vai falar que a nossa fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então você tem, nós como cristãos temos a fé como a nossa base, e acreditamos assim que em períodos de promessa em que Deus ele fala conosco, Deus ele fala e nós colocamos a nossa fé em prática, acreditando que Deus ele há de fazer aquilo que ele prometeu se cumprir. Mas parando para analisar um pouco sobre fé, nós começamos a ver que a fé ela tem que vir com outro requisito, que é a obediência. Assim que Deus ele nos faz uma promessa, assim que Deus ele fala conosco, nós temos que colocar a fé em prática. E a fé, ela é a certeza das coisas que nós estamos esperando que Deus ele cumpra. Então, pode passar tempo, pode passar dias, meses, anos. A certeza que nós temos pela fé é que a palavra de Deus ela não volta atrás. Tudo que Deus ele te prometeu, ele vai cumprir. Tudo que Deus te prometeu, ele vai fazer. Quem sabe você tem uma promessa eclesiástica, uma promessa financeira, uma promessa de salvação na família. Você clama, quem sabe, por um filho, pelo marido, pela esposa. E Deus ele prometeu. Tudo que Deus precisa para que ele realize a obra, que você se mantenha com a sua fé e principalmente em obediência. A obediência ela tem que ser o seu ponto forte, ela tem que ser cumprida à risca. Não tem como alcançar as promessas sem estar na obediência. A obediência, ela muitas das vezes requer muito em questão de postura, em questão de fé também, por que não dizer? Porque obedecer no momento em que tudo parece que vai dar errado e continuar tendo fé debaixo da obediência, para muitos parece, falando, né, uma coisa fácil, mas não é.
Porque no momento em que tudo parece que vai dar errado, parece que tudo vai retroceder, você tem que colocar a sua fé em prática e dizer, não, Deus ele falou. E se Deus ele falou, ele vai cumprir. Isso é fé. Um exemplo básico do que é acreditar, ter fé. Estive conversando com algumas pessoas esses dias e estávamos falando a respeito de empresa, nesse tempo que nós estamos vivendo, de incertezas, e falamos um pouco mais sobre empresas, sobre empregado e empregador. Como, por exemplo, se eu perguntar para quem trabalha registrado e falar, olha, quando que cai o teu salário? Alguém pode até me dizer, olha, dia 5 cai o meu salário. Outros, quem sabe, diz, olha, dia 10 cai o meu salário. O outro, quem sabe, fala dia 20. Mas a questão aqui é, antes de cair o teu salário, você tem uma certa certeza, uma certa convicção de que vai cair. E aí eu pergunto para você, por que você tem certeza que vai cair o teu salário dia 5 ou dia 10? Aí alguém vai me dizer, olha, eu tenho certeza porque, primeiro, eu assinei um contrato. Então eu cumpro com as minhas obrigações e a empresa paga aquilo que eu sou merecedor, cumprindo com a palavra dela. E aqui, muitas das vezes, nós deixamos de cumprir esse requisito até mesmo sendo servos de Deus. Porque, da mesma forma em que Deus ele faz uma promessa para nós, que é um certo tipo de contrato que Deus está fazendo conosco, na mesma forma que ele vai cumprir, porque a palavra dele não volta atrás, e da mesma forma nós temos o nosso papel para cumprir. E tudo que nós precisamos cumprir como nosso papel fundamental é ter fé e obediência. Permaneça na obediência. Deus ele falou, ele vai cumprir. Deus ele tem visto tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido. A única certeza é que se você permanecer em obediência, se você permanecer acreditando, Deus ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. E eu acho interessante isso, porque se eu perguntar, olha, mas por que você tem tanta certeza? Me dá mais um exemplo, por que você tem tanta certeza que o teu salário vai cair dia 5 e dia 10? Alguém vai dizer para mim, olha, porque já caiu antes. Porque a empresa ela já depositou anteriormente, outros meses, dia 5 ou dia 10. Então, uma das certezas que você tem que o seu salário vai estar na conta é porque a empresa já cumpriu com a palavra dela anteriormente. E muitas das vezes, Deus ele promete, Deus ele fala, Deus ele ministra aos nossos corações e nós duvidamos. Então é mais fácil acreditar na palavra de uma empresa, do homem, muitas das vezes. Será que é tão mais fácil acreditar na palavra do homem do que na palavra de Deus? Se você está de pé até os dias de hoje, é porque Deus ele tem cumprido a promessa dele. Da mesma forma que ele cumpriu anteriormente, ele vai continuar cumprindo daqui para frente a promessa na sua vida. Eu estou aqui para dizer para você, se mantenha obediente, vai valer a pena. Se mantenha com a sua fé naquele que não falha. A nossa fé ela tem que estar sempre no Senhor, ela tem que estar firmada na rocha. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E agradando a Deus com fé e obediência, ele vai cumprir aquilo que ele tem para fazer. E muitas das vezes, a obediência, ela requer até mesmo uma maturidade espiritual. Porque, um exemplo aqui, você pega uma criança que não entende, está aprendendo ainda, o pai está ensinando cada dia aquilo que é errado, a ética que a criança tem que ter, os costumes para conviver tanto em família, como uma convivência social fora da família, no trabalho, na escola, mas começando dentro da família. Quando uma criança ela faz alguma coisa errada, o pai repreende. E aquela criança ela começa a ser ensinada daquela forma desde pequena. Só que a criança ela começa a obedecer, não porque muitas das vezes ela entende o que é certo e o que é errado. Não, pelo contrário. Muitas das vezes ela obedece por medo. Porque se não obedecer, ela fica de castigo. Às vezes o pai fala, olha, se você for desobediente, eu não te dou aquele brinquedo que você estava querendo. Se você for desobediente, eu não vou fazer isso que você está me pedindo. E a criança começa a obedecer, não por uma questão de saber o que é certo e o que é errado, mas por uma questão de força maior, porque ou ela fica de castigo, ou porque o pai não dá aquilo que ela está pedindo. Mas conforme a criança vai crescendo, ela vai criando maturidade,
e ela já é uma adulta, ela entende que no passado foi necessário obedecer por motivo de força maior, mas hoje ela obedece porque ela sabe o que é melhor para a vida dela, que foi o melhor para a vida dela. E muitas das vezes Deus ele manda promessa e fala: filho, obedece, segue a risca, acredita. E muitas das vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, nós não entendemos o que o Pai está querendo fazer. Só que lá na frente, com mais maturidade, com um pouco mais de calma, analisando as situações, nós vemos que foi o melhor para nós o que Deus fez lá atrás. E eu quero dizer para você que os processos da vida, cada não que o Pai te dá, o nosso Pai que está nos céus, cada repreensão que Ele dá, cada incentivo que Ele nos dá, dizendo seja obediente, independente da circunstância, é porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe que lá na frente nós vamos entender que tudo que nós passamos foi para o nosso bem, não foi por maldade, e que Deus ele estava vendo com a sua onisciência o que era melhor, o que seria melhor para nós lá na frente. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Acredite, da mesma forma em que Deus cumpriu a sua palavra no passado, Ele vai cumprir no presente e vai cumprir no futuro. Continuem em obediência, porque ainda que muitas das vezes a obediência machuque, a obediência, se manter em obediência, muitas das vezes não é viver sorrindo porque o não machuca. Muitas das vezes um farol vermelho, como pare, o que você está fazendo está errado, muitas das vezes nos confronta, mas é para o nosso bem. Então, mantenha a sua fé, se mantenha em obediência, e eu quero deixar uma palavra profética para a sua vida, que Deus ele tem o melhor para você, para a sua família. Deus ele vai te aguardar, Deus ele vai te abençoar, e eu tenho certeza que lá na frente você vai cantar hinos em agradecimento e contar um grande testemunho de que Deus ele foi fiel à sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a Deus por cada vida mais uma vez que tem nos acompanhado. Compartilhe, amados, compartilhe esse vídeo, nos abençoe ali com a sua curtida, o seu comentário positivo no Facebook, nos siga no Instagram, aos que nos acompanham no YouTube, eu vou deixar os links aqui embaixo para você acessar a nossa página de Instagram, nossa página de YouTube, tá bom? A nossa página de Instagram e a nossa página de Facebook, perdão. E os que nos acompanham pelo Facebook, eu vou deixar aqui em cima o link do nosso canal do YouTube e do nosso Instagram. E aos que acompanham no Instagram, eu vou deixar na bio do Instagram os links também necessários para você nos acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor ele te ajude a passar por esses processos da vida em obediência e mantendo a sua fé. Que Deus te abençoe.